Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Tomazelli, formado e pós-graduado em Educação Física. Posteriormente validei minhas credenciais em alguns outros países. Hoje em dia moro no Canadá, atuo como personal trainer aqui no Canadá. Também sou professor esportivo de treinamento competitivo de tênis e de jiu-jitsu aqui também. E estou aqui trazendo com vocês esse tema de musculação para iniciantes. Então pessoal, musculação para iniciantes. Eu separei aqui alguns insights para você, que são as coisas que eu acredito que sejam as mais importantes se você for um iniciante ou se você estiver começando a trabalhar com um iniciante como seu cliente, tá bom? Pessoal, a musculação ela pode ser dividida em várias formas diferentes. Você pode dividir o treino em ABC, AB, ABCDE e por aí vai. O que é mais recomendado? O que a literatura científica mais recomenda para um iniciante, que faz mais sentido? Lembrando, recomendações não são gessos, tá? Não é para engessar você e você só pensar dessa forma. Recomendações querem dizer o quê? Querem dizer o seguinte: se não houver nenhum outro motivo específico, individual daquele indivíduo, a gente vai seguir esse plano. Ah, mas eu tenho uma hipótese, eu tenho um motivo para fazer de forma diferente. Tudo bem, aí você vai gerir da melhor forma possível, tá bom? Mas lembre, as recomendações não são para te prender nesse formato, é só para te dar uma direção correta. Tá bom? Então, em relação às divisões do A, B, C, por aí vai, o que é mais recomendado é o full body, ou em português, o treino de corpo todo. Que você não está dividindo para o grupo muscular, nem por segmento, por nada. Você vai treinar o corpo como um todo, você vai pegar ali os movimentos principais. Geralmente, a gente dá prioridade aos exercícios multiarticulares, que são os exercícios que têm duas ou mais articulações envolvidas, porque dessa maneira você consegue treinar de forma mais eficiente em relação tempo e eficiência. Por exemplo, se você fizer um supino aqui, uma pessoa que é iniciante, que ela não precisa ter tanto volume no mesmo grupo, você faz um supino aqui bem feito, você já está treinando peitoral, como agonista do ombro, o tríceps para o cotovelo, e você tem a estabilização da deltoide. Então, na verdade, você está treinando os três músculos de forma extremamente eficiente. É claro, dependendo conforme for os seus objetivos e o quanto você for avançando, essas prioridades e essas ressalvas elas mudam. Mas no começo, o mais importante é ganhar repertório motor. É você conseguir melhorar, você entender o gesto e ganhando consciência corporal. E é claro, você vai colhendo hipertrofia e força desse primeira fase de treino. Mas por que a gente fala do full body? Primeiro, porque quando a gente segmenta muito um treino, a gente começa a treinar, por exemplo, em vez de eu fazer uma série de supino, que vai ser o meu treino de peito, eu vou fazer só peito em tríceps, então aí eu coloco 3 exercícios de peito. Então eu estou triplicando, por exemplo, nesse caso aqui, o meu trabalho, a minha sobrecarga no peitoral. Isso para um iniciante que já vai ter aquela dor tardia pós-exercício, pós-esforço, ele já vai se sentir desconfortável. Se você coloca muito volume no mesmo grupo muscular, aquela dor, aquele desconforto pode afastar ele da prática, pode diminuir a adesão e a aderência dele com o exercício físico, com o programa de exercício físico, tá bom? Então às vezes fala, puta, me quebrou, não aguento mais, não consigo trabalhar. Uma coisa é sentir uma dorzinha e falar, pô, que legal, treinei. Outra coisa é realmente ter dificuldade de trabalhar no dia seguinte. Imagina, a pessoa trabalha no computador, ele tá começando a treinar, para ele o exercício não é prioridade, e aí fica com essa dor. Ou você mesmo, se não for o seu cliente, se for você próprio, você não quer ter uma dor que é ao ponto de te impossibilitar fazer as suas atividades do cotidiano. Tá? Então, por isso que a gente divide assim, faça um volume menor para o grupo muscular e repita mais vezes durante a semana, o que vai levar a gente num outro benefício que eu vou dizer aqui para vocês. Treinar de forma fragmentada é legal por quê? Porque muitas modulações do exercício, elas não são só fisiológicas, elas também são comportamentais. Então, você treinar de forma mais frequente vai controlar mais a sua ansiedade, vai modular mais o seu apetite e vai te deixar com uma qualidade de sono melhor. Então você poderia vir numa semana, se você tiver articulação, saúde e força para isso, você poderia fazer todo o treino da semana ali. Porém, e os outros dias? Você não vai ter toda aquela adaptação, todo aquele controle de ansiedade, a relação leptina e grelina, que são hormônios que vão modular o seu apetite ou a sua saciedade, tá bom? Então assim, não é que é uma regra, se você tiver um motivo específico para usar um treino que não seja full body para iniciante, pode usar, não tem problema nenhum, tá bom? Então tá, então a gente já entendeu que na divisão de treino não é uma regra, tá? Sempre que eu passar recomendações para vocês, tem que ter o bom senso, nunca gosto de engessar as coisas, tá bom? Mas geralmente, então o mais indicado para o iniciante é o full body. Por que é o full body? Só recapitulando. Primeiro que a gente vai diminuir aquela dor tardia, porque vai estar mais distribuída, não vai estar um lugar quebrado em si.
Segundo, que ele vai treinar mais vezes na semana, ou seja, ele vai ter modulação comportamental e fisiológica positiva, apetite, ansiedade, por aí vai. Terceiro ponto importante, ele não vai sentir aquele desconforto muito grande em cada grupo muscular durante o treino, porque também se no começo, tudo vai ser desconfortável no começo na musculação, até o momento que a pessoa passa até sentir prazer. Então eu não quero aumentar demais a sensação de desconforto num lugar específico, então eu vou distribuir tudo isso, tá bom? Ah, Guilherme, mas o meu aluno tem um motivo específico para eu colocar ele para não ser full body. Tudo bem, se você entende as razões do porquê não ser full body, não tem problema, você pode tomar essa decisão, tá bom? Então deixa eu ver aqui mais algumas coisas que eu separei. É muito importante focar na execução técnica. Mais pra frente, nos próximos vídeos, vocês vão ver que eu vou falar, quando já é um estágio mais avançado, às vezes é importante sacrificar a técnica para treinar numa intensidade extremamente alta, mas não para o iniciante. Primeiro que o iniciante não precise para uma intensidade muito alta para ter benefício. Esse é o lado bom de ser iniciante. Praticamente qualquer coisa que você fizer na sala de musculação vai dar resultado no começo. O começo é bem exponencial, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Outro ponto de você focar em execução é porque o iniciante ainda não passou por vários exercícios. Ele provavelmente nos seus primeiros 6 semanas a 8 semanas, ele vai seguir a mesma planilha, ou uma planilha com algumas variações de exercício. Então ele não vai ter nem a oportunidade de conhecer as nomenclaturas, todos os exercícios que estão na sala de musculação. Por isso também é interessante que a pessoa consiga fazer bastante repetição, que aí vai entrar no nosso próximo tema. Então é muito importante focar na execução, não só porque ele ainda não está preparado para colocar muita carga, mas esse é o primeiro ponto. Então eu tenho que proteger a articulação, colocar menos carga, já que ele nem precisa disso para ter benefício no começo. Então eu vou proteger, vou prevenir lesão dele. Eu vou dar tempo para ele ganhar o repertório motor primeiro, para depois ir aumentando a quilagem, correto? E o terceiro ponto é que ele ainda vai passar alguns meses até entender a maioria. Claro, você talvez nunca saiba todos os exercícios que tem na sala de musculação, mas é importante você saber o básico, né? Você não pode saber só um exercício para peito, um para costas, então é legal ele também ter essa liberdade de muitas vezes conseguir ir trocando de exercício nessa fase inicial, para aprender nomenclatura, mesmo que não tenha necessidade daquela substituição. Por isso, mais uma vez, full body e execução são coisas prioritárias para o iniciante, para ele melhorar o gesto motor, ter a oportunidade de fazer variações daqueles exercícios e aprender novas nomenclaturas, tá bom? Então, pessoal, essas são as principais recomendações que eu posso dar para o iniciante. Qualquer dúvida, deixe no comentário. A gente pode ir conversando. Também tem o meu Instagram, Coach Guilherme Tomazelli. Pode mandar mensagem lá também. Claro, dependendo do número de mensagens, não dá para responder todo mundo, mas sempre que possível eu vou responder. E vamos junto, vamos ficar cada vez mais forte, mais saudável e com mais disposição.